Em 5 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos do Fundão se rompeu, liberando toneladas de lama que alcançaram a população de Bento Rodrigues e percorreram em torno de 600 quilômetros até chegar no ambiente marinho, no dia 21 de novembro. O desastre ocorreu no município de Mariana, em Minas Gerais, devido ao rompimento da barragem de rejeitos provenientes do beneficiamento de minério de ferro de propriedade da empresa Samarco, pertencente à Vale e à BHP Billiton. A onda de rejeitos que percorreu o Rio Doce até a Regência, localizada no município de Linhares, no Espírito Santo. O rompimento da barragem de Fundão provocou alteração na qualidade da água dos rios e a mortalidade de organismos aquáticos, em particular peixes e invertebrados, principalmente pela quantidade de sedimentos que ficaram disponíveis na coluna d'água. Dentro desse contexto, a Universidade Federal do Espírito Santo realizou um estudo de monitoramento da influência da pluma do Rio Doce após o rompimento da barragem de rejeitos, com processamento, interpretação e consolidação de dados. Dentre os dados levantados, há a importante medida de densidade populacional fitoplânctônica. Isto porque a comunidade fitoplânctônica é um excelente indicador de perturbações ambientais, constituindo o primeiro elo das cadeias alimentares aquáticas e respondendo rapidamente às alterações bruscas que ocorrem no meio aquático. O rompimento da barreira de contenção de rejeitos de minério da Samarco provocou impacto agudo e alteração do ecossistema fluvial estuarino, à medida que os rejeitos alcançaram o mar, último local a sofrer a influência do rejeito. Para a amostragem, os fitoplânctons na área de estudo foram coletados em vários cruzeiros oceanográficos realizados no período entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, na superfície e próximo ao fundo, em várias estações de amostragem, localizadas em frente, ao norte e ao sul da foz do Rio Doce. Tais amostras foram submetidas a análises qualitativas, quantitativas e quantificação da concentração de clorofila e feotina em laboratório. Os organismos foram esquematizados e identificados analisando suas características morfológicas e morfométricas. O procedimento para a determinação da densidade populacional de fitoplânctons foi a contagem por campos aleatórios descritos por Ullinger, em 1964. Esse método leva em consideração o número de organismos contados, a área contada, a área total da câmara e o volume total sedimentado, e os resultados foram expressos em densidade numérica de organismos. A média da densidade numérica do fitoplâncton após a chegada do rejeito provocou um aumento da densidade fitoplânctônica no mês de dezembro de 2015, tanto nas 3 profundidades da coluna d'água, a superfície, o meio e o fundo, quanto nas regiões estudadas. Isso com concentrações chegando a ser 5 vezes maiores nas águas superficiais de fronte à foz em relação a dados passados obtidos no inverno de 2013, próximo à desembocadura e 23 vezes superiores em relação ao verão de 2014. Nisso, a oligotrofia ou a carência nutritiva na região da plataforma no verão de 2014 foi completamente alterada pelo impacto agudo com a entrada da vazão da lama de rejeitos. Isso pode ser confirmado com as altas concentrações de nitrato, que ficaram acima do nível estabelecido pela resolução CONAMA. No mês de janeiro e fevereiro de 2016, a alocação contínua de material particulado em suspensão e materiais como ferro no sistema estuarino marinho duplicou as concentrações médias de fitoplâncton na foz e nas estações de amostragem. A partir do final de janeiro, as chuvas podem ter provocado a diluição e ressupressão do rejeito, disponibilizando na coluna d'água maior quantidade do material que estava no leito do rio, provocando um grande impacto nos ecossistemas em questão. Tal ressupressão pode ter provocado um destaque maior das densidades médias do fundo na região norte e sul da foz do Rio Doce. Em se tratando da densidade numérica total do fitoplâncton tratadas isoladamente, foi observada uma redução dos valores da densidade fitoplânctônica com o aumento do regime de chuvas no final de janeiro. Isso levou à diminuição de material particulado em suspensão na pluma transportada até a plataforma continental. Em contrapartida, na expedição da empresa CP+, foi constatado um aumento da concentração fitoplânctônica total nas águas superficiais de fronte à foz, devido provavelmente à floração de gênero Synechococcus, uma cianobactéria piconanofitoplânctônica autotrófica de dimensões reduzidas, muito comum em águas continentais. Contudo, dominante em oceanos tropicais abertos e oligotróficos e a limitação de luz.
Além disso, densidades maiores no fundo da coluna d'água ou iguais aos da superfície, seja no estuário e nas regiões norte e sul da foz, apontavam maior mistura entre as camadas de água e ressupressão dos materiais e nutrientes depositados no sedimento. Em relação às profundidades analisadas, a superfície apresentou maiores valores de densidade, exceto no sul, onde a densidade foi superior em águas do fundo da coluna d'água. Os altos valores de densidade na superfície não refletiram nos altos valores de pigmentos, como clorofila A, nesse período, devido ao processo de fotoinibição superficial. Dados coletados após um ano do impacto agudo demonstraram a redução da densidade fitoplânctônica em dezembro de 2016. Nesse período, a densidade foi maior na região norte e sul da foz. Ainda, a média da densidade foi pouco superior em águas da superfície nas áreas de fronte e sul da foz, exceto no norte, onde o fundo apresentou valores mais elevados da densidade. Vale ressaltar que as diferenças entre as profundidades não foram tão drásticas. De modo geral, a densidade fitoplânctônica aumentou logo após o impacto agudo, apresentando altos valores em toda a área estudada em janeiro e fevereiro de 2016, devido à contínua chegada de material particulado nesse período, que, embora demonstrasse a tendência de redução nos meses de abril e dezembro desse mesmo ano, foram superiores aos dados mostrados do ANBES e dados de dezembro de 2015. Bom, um ano após o desastre ambiental em novembro de 2016, as médias das concentrações dos pigmentos apontaram uma redução da concentração de clorofila A, mas um aumento da proporção de clorofila ativa, o que confirma a atenuação da senescência celular. Isso significa que o estado fisiológico da comunidade pode estar em processo de recuperação. Por outro lado, os dados totais máximos de dezembro de 2016 mostraram um aumento da biomassa do fitoplâncton, contrariando essa tendência de redução ao longo do tempo e de menor densidade numérica. A senescência do fitoplâncton foi superior no fundo devido à fotoinibição da fotossíntese. Em novembro também houve a ocorrência de chuvas, o que gerou a alocação de macro e micronutrientes pela mistura da coluna d'água e escoamento superficial do rejeito. Esse novo impacto ao ecossistema pode ter influenciado diretamente na biomassa fitoplânctônica, tendo em vista os registros de altas concentrações de nitrato e de ferro. De fato, o que se observou ao longo de todo esse monitoramento foi um sistema ecológico que sofreu muito com o impacto onde habitat, nicho, estrutura e dinâmica de uma comunidade foi alterada e comprometida com o aporte de rejeito do minério. Mas à medida que o ambiente foi se regenerando e diluindo esse rejeito com o passar do tempo, o fitoplâncton, depois de um ano, foi se adaptando às novas condições e se recuperando do ponto de vista fisiológico. Ainda há que salientar o empobrecimento qualitativo em termos de espécie quando comparado à Phycophorula de 2013 e 2014. Todavia, haverá sempre uma preocupação quanto ao aumento da vazão devido às chuvas e o escoamento superficial do rejeito do Rio Doce para o mar, que acarretará novas perturbações ao ecossistema e tenderá ao equilíbrio. As comunidades residentes estarão sob estresse temporal com o advento desse material carreado com as chuvas. Possivelmente, as espécimes mais frágeis vão desaparecer e nova estrutura vão se restabelecer. Entretanto, tais questionamentos só podem ser respondidos com monitoramento mais a longo prazo.